Um salve das galáxias, pessoal. Professor Hitson na área. Vamos continuar estudando improbidade administrativa. Agora é a parte 2. A parte 1 já está disponível. Vamos dar continuidade nas disposições gerais. E o gatinho da sorte emanando muitas energias positivas para você, riqueza, sucesso e etc. Tá? Então vamos iniciar aqui. Na verdade, vamos dar continuidade. Na primeira parte, nós começamos a estudar as disposições gerais sobre improbidade administrativa. Agora vamos dar continuidade. Parágrafo 3º. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. O que significa esse parágrafo 3º? Que não basta a pessoa estar desempenhando uma função pública. Não basta ela estar desempenhando uma competência pública. Além do exercício da função pública, além da competência que ela está realizando, há a necessidade de comprovação de um ato doloso com o fim de praticar improbidade administrativa. Então, se eles colocarem na prova o mero exercício da função configura improbidade? Não. O mero desempenho de competências públicas configura improbidade? Não, porque além do exercício da função, além do desempenho de competências públicas, há a necessidade da comprovação do dolo. Então, aqui, vamos tomar cuidado com essa parte inicial aqui, mero exercício, e aqui a expressão afasta a responsabilidade. Parágrafo 4º. Aplicam-se ao sistema de improbidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Olha só. Como que isso aqui cai em provas? Na maioria das questões, mais de 95% é copia e cola. Por isso que eu estou colocando aqui no papel e caneta, do jeito que está na lei. Porque em provas eles copiam e colam e muitas vezes a gente deixa de ler a lei e erra a questão por não estar familiarizada com o que está descrito. Agora vamos entender. Ele está falando para a gente que quando eu falo em improbidade administrativa, é aplicável os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. O que significa isso? Esses princípios constitucionais do direito administrativo sancionador significam que aqui eu vou aplicar as garantias aqui eu vou aplicar as garantias equiparadas do direito penal. Significa dizer que a Constituição Federal, ela não traz garantias quando tem uma responsabilização penal, ela traz. Então, quando eu coloco aqui direito administrativo sancionador, significa que no direito administrativo aqui, nesse sancionador, quando eu aplico ele, eu utilizo as mesmas garantias lá do direito penal. Então, num processo por improbidade administrativa, por ser aplicado o direito administrativo sancionador, aqui eu tenho uma gama de garantias maior do que num processo administrativo comum. Significa dizer que num processo por improbidade, a pessoa que está sendo acusada, ela não vai ter as simples garantias do direito administrativo. Ela vai ter as garantias do direito administrativo sancionador, ou seja, são as garantias equiparadas do direito penal. E essa aplicação dos princípios constitucionais do direito penal no processo por improbidade administrativa, isso aqui é em qual momento? Qual momento que aplica isso? Essas garantias elas são aplicadas na tramitação processual, e também na aplicação das penas.
Lembra que nós estudamos, nós falamos do processo por improbidade administrativa. Lembra que a gente comentou sobre o processo penal, o processo por improbidade administrativa também pode ter um PAD? Pois bem, no processo por improbidade administrativa, apesar de não ser um processo com natureza penal, a pessoa que está sendo acusada, ela vai ter as garantias equiparadas lá do direito penal. E essas garantias são observadas tanto no momento da tramitação do processo, quanto na aplicação das penas. Então aqui ela tem uma elevação do seu patamar de garantias. Eu quero que você grave aqui 2 exemplos que eles podem cair em prova. 2 casos de aplicação do direito administrativo sancionador. São 2 situações que são aplicadas num processo por improbidade administrativa. O primeiro exemplo aqui que eu quero que você grave é a utilização do princípio da verdade real. E o segundo que eu quero que você grave é que no processo por improbidade administrativa a gente usa igual ao direito penal, a tipicidade fechada. Tipicidade fechada. Eu não entendi, explica isso aqui melhor. Então vamos lá, vamos com calma. Veja bem, eu estou falando que quando for um processo por improbidade, a gente não aplica apenas as garantias comuns do direito administrativo. Num processo por improbidade, nós aplicamos os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. O que significa esse sancionador? Significa dizer que num processo por improbidade, nós vamos aplicar aquelas garantias lá do direito penal, nós vamos trazê-las para cá. Então, aplicar o direito administrativo sancionador significa dar para a pessoa que está sendo acusada garantias equiparadas do direito penal. E essas garantias que a gente estuda ali no artigo 5º da Constituição, elas são dadas para a pessoa que está sendo acusada de improbidade, tanto no momento da tramitação processual, quanto no momento da aplicação das penas. 2 exemplos que eu quero que vocês gravem, né, que podem ser cobrados em prova de aplicação do direito administrativo sancionador num processo por improbidade são os seguintes. Primeiro, verdade real. Existe a verdade dos documentos e a verdade dos fatos, o que realmente aconteceu. Muitas vezes no direito administrativo tem um apego muito grande à burocracia e acaba se buscando a verdade dos documentos. Se for processo por improbidade, entre verdade de documento e verdade real, vale a verdade real, o que de fato ocorreu nos fatos. Então, se um papel fala uma coisa, mas você verifica que de fato ocorreram outras, vale a verdade dos fatos, a verdade real. E essa verdade real é aplicada por conta do direito administrativo sancionador. A segunda hipótese aqui de aplicação do direito administrativo sancionador nos processos por improbidade é a tipicidade fechada. Quando eu falo tipicidade fechada, é porque para a pessoa ser responsabilizada por improbidade, a legislação tem que descrever detalhadamente a conduta. Ela não pode dar margem de abertura, de subjetividade para o julgador. Veja bem, o Estatuto do Servidor Público, ele fala que uma das faltas é conduta escandalosa. O que é conduta escandalosa? Nós não sabemos. Então existe liberdade para que o administrador público no dia a dia, ele veja se uma conduta é escandalosa ou não, porque lá a tipicidade é aberta. Aqui no processo por improbidade eu não posso aplicar essa subjetividade, porque a tipicidade aqui nos processos por improbidade ela é fechada. A lei tem que descrever detalhadamente qual que é a conduta. Então, quando eu falo em direito administrativo sancionador, nada mais é do que, nos processos por improbidade, conceder as garantias para o acusado equiparadas àquelas que são dadas lá no direito penal. E essas garantias são concedidas tanto no momento da tramitação processual, quanto no momento da aplicação das penas. 2 exemplos de aplicação do direito administrativo sancionador nos processos por improbidade é a busca da verdade real e o segundo, a aplicação do princípio da tipicidade fechada, não é aberta, é fechada. O parágrafo 5º, o parágrafo 6º e o parágrafo 7º, esses 3 parágrafos aqui, eles vão falar para a gente dos sujeitos passivos. Então, olha,
o parágrafo 7º, o parágrafo 6º e o parágrafo 5º, eles vão falar sobre os sujeitos passivos. Significa dizer que eles vão falar quem pode sofrer improbidade administrativa. Então, o parágrafo 7º vai falar para a gente quem que pode sofrer. O parágrafo 6º também. E o parágrafo 5º, da mesma forma, ele vai falar para a gente quem pode sofrer. Parágrafo 5º, 6º e 7º vão falar sobre sujeitos passivos. Vão falar sobre quem que pode sofrer improbidade. Então vamos lá, parágrafo 5º. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração pública direta e indireta, no âmbito da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. O parágrafo 5º está dizendo para a gente que toda a administração pública, o patrimônio público de toda a administração pública, independentemente de ser administração direta, indireta, independentemente de ser município, estado, Distrito Federal, independente de ser poder executivo, legislativo e judiciário, falou administração pública, o patrimônio pode sofrer improbidade. O que eles podem colocar aqui em prova? O seguinte, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista pode sofrer improbidade? A resposta é sim. Por quê? Porque elas pertencem à administração pública indireta. Se pertencer à administração pública, pode sofrer improbidade. Então aqui a gente tem que gravar que poder executivo pode sofrer improbidade? Pode. Poder legislativo também. Poder judiciário também pode ser praticada improbidade administrativa no poder judiciário, no exercício da função administrativa, né? Também a administração pública direta e indireta, independentemente de ser União, estados, municípios e Distrito Federal. Rilu, e se for particular, uma empresa privada pode sofrer improbidade administrativa? Vamos ver já já. Parágrafo 6º. Estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada, e aqui eu vou até colocar um quadrado para destacar, porque uma entidade privada é o que não é administração pública, não faz parte da administração pública. Uma entidade privada pode sofrer improbidade administrativa? Pode. Contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais. Veja bem, existem algumas empresas que, para que elas se instalem em determinados locais, elas recebem um incentivo fiscal, um benefício fiscal ou creditício, elas conseguem um empréstimo com juros mais baixos, conseguem uma diferenciação no pagamento de tributos, só que quando ela consegue isso, o poder público está deixando de ganhar, ele está perdendo. Então tem dinheiro público envolvido. E o patrimônio dessa entidade privada, que recebeu subvenção, um terreno lá para construir, né, um benefício, um incentivo, independentemente dessa subvenção, benefício ou incentivo ter sido fiscal, fisco, imposto, ou creditício, crédito, empréstimo, ela recebeu essa subvenção, benefício ou incentivo de entes públicos ou governamentais, pode sofrer improbidade administrativa. Rilu, então não é só a administração pública que sofre improbidade administrativa, não é só a administração pública. Entidade privada que recebe subvenção, benefício, incentivo, independentemente de ser fiscal ou creditício, também pode sofrer improbidade administrativa. O patrimônio dela, se sofrer um desfalque, também pode configurar improbidade administrativa. E vem o parágrafo 7º. Independentemente de integrar a administração indireta
estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada, vou colocar aqui no quadrado de novo para destacar, para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento de prejuízos nesse caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Então, atenção aqui. Entidade privada, que o erário, o patrimônio público, ele concorreu para criar ou para custear, então os cofres públicos, o dinheiro público, foi utilizado para criar uma entidade privada. O cofre público, o dinheiro público foi utilizado para custear, né? Todo mês está indo dinheiro de 6 em 6 meses. Então, se o erário concorreu ou está concorrendo com seu patrimônio para criar ou custear uma entidade privada, nessa entidade privada vai ter dinheiro público. E nesse caso ela vai poder sofrer improbidade administrativa. Só que aí é um ponto importantíssimo. Quando é entidade privada, que o patrimônio público ele participou ou participa do custeio da criação, o ressarcimento dos prejuízos é limitado. Limitado o ressarcimento de prejuízos. Nesse caso, que é esse caso da entidade privada receber dinheiro público para que ela seja criada ou para o custeio, limitado o ressarcimento de prejuízos, nesse caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Limitado o ressarcimento de prejuízos, nesse caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Para ficar bem fácil e entender isso daqui, vamos imaginar hipoteticamente que nós tenhamos aqui a empresa. Vamos aqui imaginar que isso aqui é uma empresa e vamos imaginar que o nome dessa empresa aqui é a empresa W. Ok, isso aqui é a empresa W. E essa empresa W, quando ela foi criada, na criação, nós tivemos aqui dinheiro de particulares para criar. E nós também tivemos dinheiro público, erário concorrendo. Tudo bem. Vamos imaginar aqui, hipoteticamente, que o erário ele entrou com 30 mil reais. E os particulares entraram aqui com 70 mil reais. E Lu, isso aqui pode acontecer se tiver autorização legal? Pode. Olha que esse exemplo que eu estou riscando aqui, ele é exatamente o que está na lei. Eu tenho uma entidade privada, que é a entidade W, e é uma entidade para cuja criação ou custeio, o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual. Então, para criar essa entidade privada W, hipoteticamente o erário entrou com 30 mil e os particulares com 70 mil. Então, qual é o patrimônio total aqui da empresa W? 100 mil. Caso seja praticada improbidade administrativa, se for praticada improbidade administrativa contra a empresa W, e pode ser praticada improbidade administrativa contra essa empresa W, pode. Por quê? Porque aqui tem dinheiro público. Se tiver dinheiro público, o erário concorreu para criar, concorreu para custear, concorre para criar, está concorrendo para custear. Não interessa. Nesse caso, tem dinheiro público, pode sofrer improbidade. E vamos imaginar hipoteticamente que a improbidade administrativa aqui praticada, ela foi no montante de 50 mil reais. Praticaram improbidade gerando um prejuízo para essa entidade aqui de 50 mil reais. Olha só que interessante. Tem que ser paga aqui essa improbidade, né? Tem que ser paga essa improbidade. E o prejuízo da improbidade causado, hipoteticamente, aqui é 50 mil. O que vai acontecer? Se o prejuízo foi 50 mil, eu não vou ter um processo por improbidade administrativa, eu vou ter o processo por improbidade administrativa. Responda, nesse processo por improbidade administrativa, a gente vai buscar ressarcir os particulares dos prejuízos que eles sofreram, porque pode acontecer, né?
Algumas pessoas não têm nada a ver com o negócio. Nesse processo por improbidade administrativa, a gente vai buscar ressarcir os particulares? A resposta é não. Nós vamos buscar ressarcir o erário. Então, nesse caso aqui, nesse processo por improbidade, apesar da improbidade ter sido praticada aqui nesse montante de 50 mil, olha o que diz aqui a parte final do parágrafo 7º. Limitado o ressarcimento de prejuízos, nesse caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Então, nesse processo de improbidade, eu vou buscar o ressarcimento ao erário. Eu não vou buscar o ressarcimento dos 50 mil. Eu vou buscar o ressarcimento da repercussão nos cofres públicos. Então, nesse processo por improbidade administrativa, eu vou buscar esse ressarcimento aqui, ó, o ressarcimento de 30 mil. Rilu, e os outros 20 de prejuízo? Os particulares que se virem em outro processo na justiça comum. Então, observe que um processo por improbidade administrativa não é para ressarcir particular, é para ressarcir ao erário. Repetindo o exemplo para ficar bem claro. Imagine que essa entidade privada W, para a criação dela, particulares entraram com 70 mil reais e o erário com 30 mil. Se for praticada a improbidade administrativa contra o patrimônio dela, e ela pode sofrer improbidade porque tem dinheiro público aqui, se hipoteticamente o prejuízo dessa improbidade foi 50 mil, eu vou ter um processo de improbidade. Só que nesse processo por improbidade, o ressarcimento que eu vou buscar não é dos particulares, é do erário. Então esse ressarcimento que eu vou buscar nesse processo por improbidade é limitado à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Então aqui eu vou buscar o ressarcimento ao erário, ao ressarcimento dos 30 mil, óbvio, atualizados, né? Que o erário entrou. Os outros 20 aqui, eles que busquem em outro processo. Ok? Então, lembra de deixar um comentário se você conseguiu compreender, se ficou fácil. Então, voltando aqui para o parágrafo 7º. Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada, para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento de prejuízos nesse caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Então, quem são os sujeitos passivos? Quem é que pode sofrer improbidade administrativa? A administração pública, independentemente de ser direta ou indireta, independentemente de ser União, Estados, municípios ou Distrito Federal, independentemente de ser Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. Entidades privadas podem sofrer, pessoas jurídicas de direito privado podem sofrer improbidade, entidades podem. Primeiro caso, quando essa entidade privada recebeu subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício dos entes públicos que estão previstos aqui no parágrafo 5º. Se tiver dinheiro público na entidade privada, ela pode sofrer improbidade. Segundo caso, quando para criar a entidade privada ou para custear as atividades dessa entidade privada, o erário concorre, ele haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual. Limitado o ressarcimento, lembrando, nesse caso, é limitado a repercussão do prejuízo gerado aos cofres públicos. Seguindo, agora vamos para o parágrafo 8º. Eu estou seguindo dessa forma, eu repito, porque em várias questões as bancas copiam e colam um dispositivo, um parágrafo, um artigo, e o candidato, por não ter lido, não se familiarizado, ele acaba errando. Então assim eu vou comentando a lei, né? Até peço que você coloque aí nos comentários se essa metodologia está te ajudando, se você está gostando, porque ao final o material vai ficar todo comentado, aí a gente pode grampear, aí eu vou ter a lei de improbidade com tudo que eu preciso. E posteriormente eu posso fazer isso com outras leis que vocês peçam aí, por favor, nos comentários. Então vamos lá. Parágrafo 8º. Não configura improbidade. Opa! Colocou não configura. Isso aqui eu tenho que colocar em destaque. Quiser usar marca-texto, você pode usar também, tá? Aqui eu estou procurando utilizar como eu sempre utilizei nos meus estudos. E nem sempre eu tinha dinheiro para comprar marca-texto, né? Que ele acabava mais rápido, mas se você quiser utilizar,
Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, decisões repetidas, reiteradas sobre determinado assunto do Poder Judiciário, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Para entender isso, eu quero que você primeiro memorize o seguinte: toda lei admite interpretação. Toda lei admite interpretação. Toda lei admite interpretação. Essa é uma regra, né? Então vamos imaginar aqui que nós tenhamos uma lei, que é a Lei A. A Lei A admite interpretação? Admite. Então essa Lei A, ela pode passar por várias interpretações. Então, essa Lei A, ela pode ter uma interpretação X, ela pode ter uma interpretação Y, ela pode ter uma interpretação Z. Uma lei pode ter interpretações diferentes, porque nem sempre a lei é clara, ela esmiuça tudo o que ela tem que falar. Às vezes a lei, por falta de clareza, né, por falta de especificação, ela dá margem a interpretações divergentes. Então vamos imaginar hipoteticamente que o administrador público X, interpretando a lei A, ele falou, não, eu posso realizar esse pagamento. Já o administrador Y, ele falou, opa, não pode realizar esse pagamento, a lei proíbe. E o administrador Z, ele fala bem assim, ó, pode, mas só se for pagamento integral. Observe que numa mesma lei eu estou tendo várias interpretações. O que ele está falando? Essas interpretações divergentes, elas precisam ser pacificadas, isso aqui não pode acontecer. Então eu vou ter um órgão de controle ou um tribunal do Poder Judiciário pacificando, dizendo qual dessas três interpretações vai prevalecer. E aí eu vou ter uma jurisprudência. Eu vou ter decisão reiterada dizendo, ó, a interpretação tem que ser essa. O que está te dizendo no parágrafo 8º? Ele está te dizendo que não é improbidade. Não é, grava esse não aqui, ó. Não é improbidade a ação praticada ou omissão decorrente de divergência interpretativa de lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada. Ou seja, esse administrador X, ele falou, pode pagar. E ele se baseou aqui numa jurisprudência. Ele verificou lá que tem a decisão de um tribunal, ele falou, ó, o tribunal falou que pode. Só que era uma decisão ainda não pacificada, ainda existiam divergências. Mas na hora dele decidir que pode, ele falou, ó, tem jurisprudência fundamentando. E ele foi lá e pagou. Depois dele pagar, com o passar do tempo, os tribunais pacificaram, os tribunais decidiram que, ó, eu tenho que acabar com essas divergências e a gente vai definir que não pode. E agora? Definiram que não pode, mas lá atrás eu decidi que pode baseado nessa jurisprudência. Eu pratiquei improbidade administrativa, sim ou não? Olha o que diz o parágrafo 8º. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei baseada em jurisprudência. Ele não me baseia numa jurisprudência aqui? Ainda que não pacificada, mesmo que essa jurisprudência aqui não esteja pacificada, mesmo que eu tenha decisões divergentes, não vai ser improbidade. Até porque eu não tenho uma fé aí. Mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente, mesmo que essa jurisprudência aqui não venha a prevalecer posterior, não é improbidade nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. O que eu preciso memorizar aqui, então? Que não é improbidade uma ação ou omissão que decorreu de divergência interpretativa de lei baseada numa jurisprudência, mesmo que essa jurisprudência posteriormente não seja confirmada, tá? Mesmo que ela venha a cair. Agora, nós vamos passar para o artigo 2º. E o artigo 2º, ele vai iniciar a parte de estudo dos sujeitos ativos. Sujeitos ativos.
Quando eu falo sujeitos ativos, aqui é quem pode praticar improbidade administrativa. Então, agora nós vamos falar sobre os sujeitos ativos. Então, aqui nós vamos falar sobre sujeitos ativos. Nós vamos falar sobre quem pratica improbidade administrativa. Então, veja bem. Primeiro nós falamos dos sujeitos passivos, quem pode sofrer, administração pública e os dois casos de entidade privada. Agora vamos falar dos sujeitos ativos, quem é que pode praticar, quem é que pode responder pelo processo de improbidade administrativa. Então vamos lá. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, consideram-se agente público. Então o primeiro sujeito ativo, a primeira pessoa que pode praticar improbidade administrativa é agente público. Então, agente público. E quem que é agente público? Consideram-se agente público o agente político. Agente político aqui entram prefeitos, governadores, vereadores e etc. O servidor público, aquele que fez concurso, né, ou mesmo ocupante de cargo e comissão, e todo aquele que exerça, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, olha, transitória temporária, a pessoa exerce uma função pública de forma transitória temporária, como é o caso de mesário da Justiça Eleitoral. O mesário é transitório, é sem remuneração, mas ele pode praticar improbidade, está escrito aqui, ó. E todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura, ingresso ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º desta lei, que é aqui União, Estado e etc. Então, a primeira pessoa que pode praticar improbidade é o agente público. E quando eu falo agente público, aqui o conceito é amplo. Agente público entram agentes políticos, servidores públicos, aqueles que exercem transitoriamente ou sem remuneração, mas eu quero fazer alguns adendos aqui. Primeiro, sobre o agente político. Então, eu vou puxar aqui um ponto para falar sobre o agente político. Agente político. Se caírem provas, agente político responde por improbidade administrativa, você marca que sim, responde. Agente político responde. Então, agente político responde por improbidade administrativa. Salvo, tem uma exceção, hein? Salvo o presidente da República, a gente falou sobre isso na parte 1, não foi? Salvo o presidente da República. Como é que isso aqui pode cair em provas? Lembrando que isso aqui é uma decisão do STF. Isso aqui é uma decisão do STF. Se cair em provas, agente político pode praticar improbidade? Sim. Agora, se eles colocam todo e qualquer agente político, sem exceção, responde por improbidade, é errado. Porque se for o presidente da República, ele não responde por improbidade. A gente sabe, inclusive já anotou, que o presidente da República só responde por crime de responsabilidade. A gente estudou sobre isso daí, tá? Agora, dando seguimento, tem um ponto importante que eu quero que você grave, é que esse agente político aqui, ele não tem foro por prerrogativa de função. Não tem foro privilegiado no processo por improbidade administrativa. Como assim? Veja bem, o governador de estado, ele tem foro privilegiado perante o STJ. Mas esse foro privilegiado perante o STJ não se aplica quando é um processo por improbidade administrativa. Eu estou te falando que a regra do foro privilegiado, ela não é aplicável nos processos por improbidade administrativa. Cuidado com isso, hein? Vocês podem perguntar em provas.
Agentes políticos, se for um processo por improbidade administrativa, utiliza a regra do foro privilegiado? A resposta é não. Não. Quando eu estou falando de improbidade administrativa, não se aplica a regra do foro privilegiado. Vou repetir. Quando se fala de improbidade administrativa, não se aplica a regra do foro privilegiado. Eu também quero que você tome cuidado, porque eu disse que aquele que exerce transitoriamente ou sem remuneração também é considerado agente público. Então, se eles perguntarem em provas, né, aqui eu tenho até decisão, né, do STJ, estagiário e mesário eleitoral, praticam a improbidade administrativa? A resposta é sim. Praticam improbidade administrativa, eles são sujeitos ativos. Então, veja bem, eu estou estudando sobre sujeitos ativos. Quem que pratica a improbidade? Quem que pratica improbidade? Primeiro, agente público. E quem que é agente público? Agente político, servidor público, toda aquela pessoa que exerce uma função pública, independentemente de ser transitória, com ou sem remuneração, de ter sido eleito, ter sido nomeada, designada, não interessa, desempenhou função pública, pode praticar improbidade. Agente político pratica improbidade? Pratica. Mas todo e qualquer agente político não. Qual que é a exceção? Presidente da República. Os agentes políticos, eles têm foro privilegiado nos processos por improbidade administrativa? A resposta é não. Porque no processo por improbidade a gente não aplica a regra do foro privilegiado. Se for crime ou crime de responsabilidade, aí eu uso a Constituição. Processo por improbidade não se aplica a regra do foro privilegiado. Se cair em provas, um estagiário pode praticar improbidade administrativa? A resposta é sim. Estagiário pode praticar? Por quê? Porque ele está exercendo, mesmo que seja de forma transitória, mesmo que não tenha remuneração, uma função pública. Do mesmo jeito que o mesário eleitoral. Mesário eleitoral não tem remuneração, recebe só o dinheiro do lanche, mas pratica improbidade administrativa. Então, fizemos essas anotações. Vamos continuar agora estudando o artigo 2º, e o artigo 2º vem no seu parágrafo único trazer uma regra importantíssima. Veja bem. No que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nesta lei o particular. Opa! Particular também pode praticar improbidade administrativa. Quando? Então aqui eu também estou falando de sujeito ativo. Parágrafo 2º, parágrafo único, aqui no artigo 3º, né? A gente também vai falar de sujeito ativo aqui, nesses 3 pontos. No que se refere a recursos de origem pública, o dinheiro dos particulares não interessa. Sujeita-se às sanções previstas nesta lei o particular, então o particular pode praticar improbidade. Pessoa física ou pessoa jurídica que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Aqui nesse caso, eu vou colocar até de vermelho, esse parágrafo único do artigo 2º, ele traz para a gente as hipóteses de particulares equiparados a agentes públicos. Então aqui eu estou diante de casos de particulares equiparados. E qual é o perigo daqui? É o seguinte, regra, um particular sozinho, ele não pode responder por improbidade sozinho no processo. Ele tem que estar junto com um agente público. Mas o particular equiparado, ele pode estar sozinho. O particular equiparado, que é o caso de um dirigente de uma paraestatal, de um SESC, de um SESI. Esse particular equiparado, olha, se ele é equiparado a agente público, ele pode responder sozinho por um processo de improbidade administrativa. Agora, quando que esse particular vai ser equiparado? Já caiu em provas e você vai ter que gravar. O particular, ele responde por improbidade administrativa, independentemente de ser pessoa física ou pessoa jurídica,
quando ele celebra com a administração pública um desses documentos, um desses vínculos. Um convênio. Particular assinou convênio com a administração pública, pode praticar improbidade administrativa. Contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente, outro ajuste que seja equivalente a esses. Então grave que quem são os equiparados? São aqueles que celebram convênio. Só que além de convênio, você viu que eu tenho dois contratos? Eu tenho dois contratos. Eu também tenho dois termos, termos de parceria e termo de cooperação. E o ajuste administrativo equivalente. Ajuste administrativo equivalente. Isso já caiu em provas e eu quero que você tome cuidado. Quais são os documentos que o particular assina? Quais são os documentos que o particular celebra com a administração pública e, ao celebrar, ele pode praticar improbidade administrativa? Convênio. Dois contratos. Quais são os contratos? Contrato de repasse e contrato de gestão. Dois termos. Quais são os termos? Termo de parceria ou termo de cooperação. Ou ajuste administrativo equivalente, já caiu em provas, né? Qual dos documentos abaixo você tinha que saber? Convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Se o particular celebrar com a administração pública qualquer um desses documentos aqui, ele pode praticar improbidade, ele vai ser sujeito ativo. E ele vai ser equiparado a agente público. Significa dizer que assinou um desses documentos, pode responder por um processo de improbidade administrativa sem estar junto com um agente público. Artigo 3º. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber. Por que ele fala no que couber? Aplica no que couber, a gente vai já ver. Aquele que, mesmo não sendo agente público, se não é agente público, é particular. Aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade administrativa. Atenção, porque a redação anterior da lei, ela trazia aqui 3 hipóteses, hoje são apenas 2, tá? Cuidado. Se o particular dolosamente induzir um agente público a praticar improbidade, se um particular dolosamente concorrer com um agente público para a prática de improbidade, os dois vão responder por improbidade. Os dois vão responder por improbidade. Então, dessa forma, aqui eu tenho aquela hipótese de suborno. Não tem um suborno? Que o particular ele vai induzir o agente público. Pois é, se ele fizer isso, ele está praticando improbidade administrativa. Se ele estiver concorrendo, os dois estão ali em conluio, só que esse induzimento, essa concorrência tem que ser dolosa. Tem que ser dolosa. E eu vou sublinhar aqui, mas a gente já sabe que não há responsabilidade por culpa no modelo atual. Agora eu quero te chamar a atenção, porque ele coloca bem aqui, no que couber. Porque se você não é agente público, eu não posso aplicar todas as penas que a gente já falou aqui. Então, quando você não é agente público, não aplica a perda da função pública. Não aplica a perda da função pública. Então, se ele perguntar em provas, qual das penalidades abaixo não é aplicável para particular? Aquele que não é agente público, o que eu não aplico para ele? Perda da função pública. Porque se eu sou particular, é porque eu não exerço função pública. Ok? Então vamos lá. Quem são os sujeitos ativos? Quem é que pode praticar improbidade administrativa? Agentes públicos, particulares que celebram um desses documentos aqui com a administração pública, ou
o particular que induz ou concorre dolosamente para a prática de improbidade. Esses são os sujeitos ativos. Quem pode responder por improbidade? Tomando cuidado que um particular, como regra, ele pode ser réu sozinho num processo por improbidade? Não, regra ele está junto com um agente público, salvo se ele for equiparado. Se ele for equiparado, ele pode responder sozinho, tá? Então aqui nesse trecho nós estudamos a parte que fala sobre os sujeitos ativos. Falamos sobre os sujeitos passivos, falamos sobre os sujeitos ativos. Agora vamos concluir aqui parágrafo 1º, 2º e depois dar seguimento que nós vamos pular para o artigo 7º, porque o 4º, 5º e 6º foram revogados. Então vamos lá. Parágrafo 1º. Os sócios, sócio de uma empresa, cotistas, que a empresa pode ser dividida em cotas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem, tem que ficar em destaque isso aqui, não respondem. Então veja bem, sócio, cotista, diretor, colaborador, trabalhadores em geral, né, de pessoa jurídica de direito privado, não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica. Então significa dizer o seguinte: a gente sabe que tanto pessoa física quanto pessoa jurídica podem praticar improbidade. Olha aqui o parágrafo único, ó, particular, pessoa física ou pessoa jurídica. Então uma pessoa jurídica pode praticar improbidade? Pode, tá aqui, ó. O que eu quero que você tome cuidado? Se a pessoa jurídica for acusada de improbidade, só quem vai responder é a pessoa jurídica. É isso que está te dizendo o parágrafo 1º. Se a pessoa jurídica for acusada de improbidade, só responde a pessoa jurídica. O sócio não vai responder. O cotista não vai responder. O diretor não vai responder. O empregado, o colaborador não vai responder. Se o ato de improbidade foi imputado só à pessoa jurídica, é só ela que responde. Rilu, e se o ato de improbidade foi imputado ao sócio? Aí é diferente. Aí é outra coisa. O parágrafo 1º está dizendo para a gente que se o ato de improbidade foi imputado à pessoa jurídica, sócio, cotista, diretor e colaborador não responde, salvo se, ou exceção. Quando que o sócio, cotista, diretor e colaborador vai responder, sendo que a improbidade foi imputada à pessoa jurídica? Salvo se comprovadamente houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites de sua participação. Se a participação foi menor, vai ter uma responsabilidade menor. Foi maior, vai ter uma responsabilidade maior. Então, dessa forma, o que fala o parágrafo 1º? Que se o ato de improbidade foi imputado, a gente está acusando a pessoa jurídica, o CNPJ de improbidade, nesse caso, sócio, cotista, diretor e colaborador não responde. Mas eles podem responder? Podem. Então, quando que sócio, cotista, diretor e colaborador responde? Eles vão responder quando houver comprovação de participação deles e também, observa que é cumulativo, não basta a participação, e que eles tenham oferido benefícios diretos, caso em que eles responderão nos limites de sua participação. Tranquilo para compreender, né? Rilu, é muita coisa. Eu sei, mas depois é revisar. Quando você for pegar esse material aqui e reler, a revisão vai ser muito rápida. Depois eu posso até marcar para a gente fazer uma revisão em conjunto. Parágrafo 2º. As sanções desta lei não se aplicarão à pessoa jurídica. Opa! As sanções dessa lei não se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública de que trata a Lei 12.846 de 1º de agosto de 2013. Essa lei aqui é a lei anticorrupção. Essa aqui é a lei anticorrupção. O
que o parágrafo 2º ele está falando para a gente? Ele está dizendo o seguinte, ó, se a pessoa jurídica, ele não falou pessoa física. Olha só, se ele falou a pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica, observa o que fala o parágrafo 2º, se a pessoa jurídica, ela praticou um fato, e esse fato se enquadra ao mesmo tempo na lei de improbidade e na lei 12.846, que é a lei anticorrupção, ele não vai responder pelas duas leis. Então, as sanções desta lei, as sanções da lei de improbidade não se aplicam à pessoa jurídica quando esse ato de improbidade também esteja previsto como lá na lei de anticorrupção. Então, se a pessoa jurídica, vamos pegar o papel aqui para a gente entender isso e ficar bem fácil, né? Então, ó, lembrando que isso daí é para pessoa jurídica. Então, veja bem, a pessoa jurídica, ela praticou um ato que é improbidade administrativa. E se ela praticou um ato de improbidade administrativa, eu tenho a lei 8429 de 92, e aqui eu vou ter um processo por improbidade administrativa. Mas pode ser que essa improbidade também configure violação da lei 12.846 de 2013. O que ele está falando? Que se a pessoa jurídica praticou improbidade administrativa e essa improbidade também é sancionada, penalizada pela lei anticorrupção, ele responde só pela lei de anticorrupção. Não se aplica a essa pessoa jurídica as sanções da lei de improbidade. Então aqui nesse caso, a gente não aplica as sanções da lei de improbidade. Aplica só essa lei aqui. É o que diz o parágrafo 2º. Vocês estão vendo que a lei de improbidade ela está mais branda, né? Ela está mais branda, né? Agora, para fechar, está faltando apenas esse ponto aqui, né? Para fechar a parte de disposições gerais, está faltando para a gente o artigo 7º, o artigo 8º e o artigo 8º-A. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse bloco, vou deixar num bloco separado, num bloco 3, porque eu vou colocar bem aqui algumas jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, falar aqui um pouquinho sobre determinados processos, e vai ser um vídeo bem curto, e aqui a gente termina, vai concluir a parte de disposições gerais, e depois a gente vai falar sobre os atos de improbidade administrativa, e eu vou comentar inciso por inciso, tá? Não vou ficar falando só do verbo, não. Então, estou fechando esse bloco, peço para vocês, deixem o feedback aí nos comentários, se vocês estão gostando desse modelo, se vocês estão compreendendo, se está bacana. Se não está me seguindo lá no Instagram, vai lá, @profrilu. Então estou fechando aqui, fiquem com Deus. Até o próximo bloco, bloco 3, para fechar disposições gerais. Sangue no olho até a posse, para cima, fui!